Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre como eu já perdi pontos, e você também pode perder, caso não fique atento a isso, no Enem. E aí, vocês têm que lembrar que o Enem, ele funciona através do TRI, que é a teoria da resposta ao item. Então, ela é muito essencial para fazer com que a gente perca menos pontos, assim, vamos dizer assim. Que o que seria a teoria da resposta ao item? A teoria da resposta ao item, ela é a parte que ele valoriza mais as questões fáceis do que as difíceis. Então, ele vai analisar você. E você acertou a questão considerada mais difícil e errou a questão considerada mais fácil. O que acontece? Você vai receber menos pontos. Por quê? Porque aquela questão mais difícil, ela vale menos do que a questão mais fácil. As questões mais fáceis no Enem, elas vão valer mais pontos pra gente. Então, a gente tem que se atentar a isso. Porque se a gente acertar, por exemplo, 130 questões e elas forem tiverem mais questões difíceis do que fáceis, a pessoa que acertou, por exemplo, 125 questões, que acertou mais questões fáceis, terá uma nota maior do que a sua. E assim por diante. Então, a gente vai ter que fazer essa análise como um todo, tá certo? Aí, eu trouxe aqui alguns erros que eu já cometi, aqui no meu caderninho. E aí, eu trouxe pra atentar vocês, pra vocês não cometerem esses mesmos erros, certo? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre eles e dar um norte, assim, do que fazer em relação a eles, tá certo? E aí, a primeira parte é como é importante a gente revisar os conceitos básicos, os conceitos fundamentais. Então, seja fórmulas, seja aqueles conceitos de biologia, seja aqueles conceitos que tem muita coisa em humanas que a gente precisa analisar. Seja isso, eles são extremamente importantes, são aqueles conceitos básicos mesmo, que a gente vai precisar ir para a prova sabendo eles. E aí, você pode fazer o quê para evitar isso? Toda semana pegar, pelo menos, vamos dizer, eu normalmente no final do ano passado, eu pegava sexta-feira e eu fazia isso. Na sexta-feira, eu revisava alguns conceitos. Aí você pode fazer a revisão por flashcards, que muita gente fala disso, né? Usa muito o aplicativo do Anka. Eu não gostava de fazer esse tipo de revisão, não me sentia muito bem revisando por ali, não sei porquê, mas eu não gostava. E também, pra você criar ali, eu não tava gostando de criar. E aí eu comecei a fazer outro estilo. Eu peguei meu caderninho, que é exatamente o que eu tô usando agora, esse caderninho aqui. E aí nele eu escrevi alguns conceitos básicos, tá vendo? Tem muitas coisas aqui. E aí toda sexta-feira eu analisava e eu lia isso. E aí, quando chegou mais perto, eu não comecei a fazer só nas sextas. Eu comecei a analisar esse caderno todos os dias. E nesse caderno tem alguns conceitos. Não coloquei todos os conceitos de humanas, que foi meu erro, porque esse caderno focou mais em natureza. Então tinha todos os conceitos de natureza. Tinha aqueles conceitos de matemática. De matemática não, tinha as fórmulas de física que eu precisava saber. Matemática eu já sabia mais. Até porque eu tava dando aula sobre isso o tempo todo. Então eu já sabia mais as coisas. E aí isso lembra outro que não estava aqui no roteiro, que é outro problema que eu vejo que muitos alunos fazem. Os alunos, eles acabam pegando e colocando post-its assim pregado na parede. Então a parede do aluno é cheia de post-its. Os alunos me falavam muito isso. E aí quando você tá aqui estudando, tava ali estudando, olhava assim pra cima, via a fórmula. Olhava ali pra cima, via o conceito. E isso daí é bom no início. Quando chega no final, isso vai te prejudicar tanto, porque você não vai saber o momento que quando chegar a questão ali pra você, você não vai saber o que responder ali, pelo simples fato de que você tava ali o tempo todo olhando. Então, você não aprendeu de verdade. Você sabia porque você olhava. Então, alguma coisa que no início dá certo fazer, porque você tá ali dando contato todos os dias. Mas ali no segundo semestre pra frente, tira todos aqueles post-its. Tenta fazer com que a sua cabeça relembre. Sua cabeça, você e sua cabeça. Ali, vocês dois sozinhos, pra fazer isso daí, pra relembrar disso, tá certo? Então, essa daí é a segunda dica. A terceira dica é não negligenciar a redação. No início, quando eu fiz meu último Enem em 2022, eu fui na redação, acho que eu tirei um 840. E aí eu disse, eu tirei 840 em 2022, vou estudar redação para 2024? Não. E aí eu comecei a negligenciar a redação. E aí quando chegar ali no segundo semestre, que eu olhei e disse assim, gente, se cair em determinados temas eu não vou saber fazer.
E aí você começa a analisar. Então é bom você ter essa análise de início pra saber que não podemos negligenciar. É a prova que vai nos dar mais pontos, certo? Que a de matemática às vezes pode passar dos 1000, mas é a prova que vai dar muitos pontos. E ela é essencial pra você. Então você não pode deixar, você não pode perder aquilo de, ai, não vou estudar redação. Então toda semana faz ali pelo menos uma redação, vê os seus erros, quais erros você tá cometendo, pra descartar todos eles. Então era isso que eu comecei a fazer. Toda semana eu comecei a analisar isso lá pra agosto, então foi muito tempo, muito depois. E aí, como eu comecei a mandar as minhas redações pra correção, tava vendo que não tava indo muito bem. E aí eu comecei a fazer redação toda semana. E tinha semana que eu tinha mais tempo, vamos dizer assim. Tinha feriado ali, eu tinha mais tempo. Aí eu fazia mais de uma redação por semana pra mandar pra correção. E sempre me atentando àqueles erros. O porquê eu tô perdendo ponto naquela competência. Pra não negligenciar aquela competência, tá certo? Então, não esquecer disso. Fazer redação toda semana. Aí, quando você começar a tirar, eu tô tirando mais de 900 na minha redação, pronto, para de fazer a redação toda semana, faz ali a cada 15 dias. Mas quando você começar a ver esse progresso, mas não negligencie ela, por favor, porque ela é muito importante para conseguir a nota que você quer ali no final. Ela vai aumentar muito sua nota, dependendo da nota que tirar, certo? E aí a gente vem para outro ponto, que é a falta de análise em simulados. Então, quando eu sempre iniciei por esse método de resolver questões. E aí, eu sempre gostei muito de ficar ali resolvendo aquele estudo mais ativo mesmo. E aí, só que eu fazia simulados e eu não fazia a resolução, via o que é que eu tinha errado. Então, eu só errava e não sabia o porquê eu tinha errado. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver as resoluções, principalmente ciências da natureza. Eu negligenciei muito as outras, mas ciências da natureza sempre corrigia. Isso daí fez eu sair da última Enem eu fiz 15 acertos em ciências da natureza e nesse eu fiz 27. Então foi um avanço muito grande. Poderia ter feito mais? Poderia. Mas aconteceu ali uns erros ali que eu já contei em outros vídeos, que acabou errando algumas questões muito fáceis. Mas não negligencie isso. Vai fazer com que você aumente seus pontos. Fazendo essa correção do Enem, principalmente da matéria que você tem mais dificuldade, vai fazer com que você alavanque aquilo. Porque o que eu comecei a perceber? Que eu estava errando sempre a mesma coisa. Eu tava sempre errando, vamos dizer, de biologia, sempre tava errando a parte de ecologia. Então, eu tava ali passando, pronto, tô errando, beleza. Tava errando também muita coisa de doença, não sabia muitas coisas de doença. E aí, quando eu comecei a fazer isso, de pegar o simulado, pegar a questão que eu tava errando e ver o que eu errei, botar aquilo. E aí, eu fiz até um caderninho de erros, que foi esse mesmo caderno aqui, que tem aqui, ó, todos os Enems, tem dizendo qual é o conteúdo e o que eu errei nessa questão, e eu fui anotando. E também fiz um documento no Docs, que eu botava aquela questão lá e toda semana eu tentava resolver pelo menos, todo dia eu tentava resolver pelo menos uma ou duas. Aí eu fazia muito isso, então isso fez com que eu crescesse muito nos meus acertos. Também fez eu crescer nos acertos em linguagens, que eu tava ali estagnada. Então, é muito bom fazer isso daí. E eu recomendo sempre fazer esse análise de erros nos simulados, pra você não ficar errando tanto, tá certo? Então, essa daí é mais uma dica. Outra dica é você não se organizar. Então, você chega lá no dia e olha assim e diz assim: hoje eu acho que eu vou estudar isso. Amanhã eu acho que eu vou estudar aquilo. Então você já perde ali muito tempo. Mas será que eu estudo isso mesmo? Então você tem um mínimo, um planejamento mínimo. Eu fazia muito isso no início, então eu perdia muito tempo. Hoje eu quero estudar biologia. Hoje eu quero estudar isso. Então perdi muito tempo fazendo isso daí. E aí quando você começa a fazer, na segunda-feira eu vou estudar química, na segunda-feira eu vou estudar redação, na terça-feira eu vou estudar literatura e biologia. E aí quando você começa a fazer isso daí, esse cronograma, você começa a perceber que sua organização tá bem melhor e você tá rendendo muito mais os seus estudos porque você já sabe o que é que você vai estudar. Então, mantenha esse foco. É claro que você vai poder mudar esse cronograma durante o ano, mas sempre tem um cronograma para se seguir, tá certo? E por último, mas não menos importante, é cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Estou sempre falando isso durante todo o vídeo, porque isso é a parte mais importante que tem. Você precisa ter esse cuidado da sua saúde física e da sua saúde mental para chegar lá no dia da prova e conseguir render nela. Porque você vai estar ali num canto totalmente diferente pra fazer uma prova, todo mundo ali, e aquele pânico, e aqueles 30 minutos que antecedem a prova, que eles dão aquele nervoso. E aí, quando você tá com sua saúde física e sua saúde mental boa,
tudo faz tranquilo, você consegue fazer tudo tranquilamente, tá certo? Então, sempre manter o foco nisso. Então, para relembrar tudo, a gente ter esse planejamento, essa organização, ter a saúde física e mental em dias, ter essa análise das coisas básicas, esse análise de simulado também, a parte de a gente relembrar as coisas básicas que a gente estudou, tá sempre relembrando isso, não pregar post-its na parede, tá certo? E eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa, gente, mas é porque minha cabeça também é assim. Não subestimar a redação também, tá certo? Aqui hoje é véspera de ano novo, então tô bem assim, mas lembrar desses tópicos, de fazer isso sempre, durante o seu ano de preparação. Principalmente a partir do segundo semestre, a partir ali de julho. Sempre ter isso em foco, para conseguir acertar mais questões, o TRI te favorecer e você conseguir tão sonhada aprovação, tá certo, gente? Então, por hoje é isso daí. É esse vídeo que eu trouxe pra vocês. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês mudem essa visão que vocês têm sobre os estudos e comecem a aplicar essas dicas, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar aqui nos comentários, e se você tiver mais algumas dicas, deixar aqui também nos comentários e compartilhar o vídeo para seus amigos que também precisam saber dessas dicas, tá certo? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.